Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima. As intenções para a missa de hoje. Vamos rezar pela felicidade eterna de Miguel Lourenço Soares, Maria Alves da Silva, Antônio Roseno de Lima, Antônio Pinto Sobrinho. Domingo Alves Pereira, 9 meses. Ana Hermínia da Silva, Antônio Wilson Gonçalves, Maria Gina Grangeiro, Josefa Hermínia da Silva, há 3 meses do seu chamado, Osmar Pereira de Lucena, Antônia Letícia Alves de Lucena, Manuel Lopes de Melo, Maria Vilani Vieira de Melo, Manuel Alves Campos, Francisca Rodrigues do Nascimento, Tereza Maria Almeida, há 1 ano de sua Páscoa eterna, Antônio Cazuza Filho, Giselda Alves das Chagas, Francisco Pinheiro das Chagas, Moisés Rodrigues Maurício, Severina Pereira Rodrigues, Alexandre Gonçalves Lopes, Pedro Gonçalves Moura, Ana Maria da Conceição, Maria Moura do Nascimento, Maria Francisca Gonçalves, Miguel Ferreira Lima, Maria das Dores Rodrigues da Costa. Em ação de graças, até aqui, pelas almas dos fiéis que já estão com Deus. Agora, em ação de graças, pelos 100 anos de Maria Renovata, que foi uma grande missionária, hoje mora em Irapuã Pinheiro, está completando 100 anos, Dona Maria Renovata. Nome dela, Maria Alves de Lima. E ainda pela saúde de Ananias Vieira Neto, Eulinda Vieira da Silva e familiares. Estamos hoje na solenidade de Pentecostes. Hoje é festa da igreja, é o aniversário da igreja. O comentário diz o seguinte, está aqui no jornalzinho: reunidos na mesma fé e numa só família, celebremos a solenidade de Pentecostes, renovados pelo Espírito Criador e Unificador. Solidificamos nosso caminho de peregrinos de esperança. Solidifiquemos nosso caminho de peregrinos de esperança e de mensageiros do perdão e da paz. A Pascom passa a transmitir, já está transmitindo a Santa Missa, que você poderá acompanhar aí na comodidade do seu lar. Os que não podem estar aqui presentes na igreja, podendo estar, é bom vir para a igreja. Vamos acolher o Padre José Ribeiro, nosso pároco, e os que estão escalados para esta Santa Missa, os seminaristas também que o acompanham, cantando. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem.
Ninguém para esse vento passando, ninguém vê, ele sopra onde quer. Força igual tem o Espírito quando faz a igreja de Cristo crescer. Estaremos aqui reunidos como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Feita de homens, a igreja é divina, pois o Espírito Santo a conduz. Como um fogo que aquece e ilumina, que é pureza, que é vida, que é luz. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Diz a Bíblia que todos os pecados são perdoados, exceto os pecados contra o Espírito Santo. Hoje a igreja celebra a festa do Espírito Santo, Pentecostes. Vamos nos aproximar do Senhor, clamar a misericórdia pelas vezes que o nosso coração permaneceu fechado à ação do Divino Espírito Santo. Cantemos. Senhor, venho pedir perdão, pois pequei contra vós, e com meu coração inquieto resolvi voltar. E mesmo sem saber como expressar-me, peço vossa misericórdia. Todos. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Senhor. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Deus, nosso Pai, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Na festa de Pentecostes, glorifiquemos a Trindade Santa, cantando os louvores a Deus nesta manhã de domingo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória.
Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Pois que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Pois que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Pois que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Oremos. Quero rezar essa missa pela minha avó, que amanhã completa 90 anos. Pelas intenções desta celebração eucarística, mencionados no início da Santa Missa. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje, santificais vossa igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo, e realizai agora no coração dos que creem em vós, as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da palavra, podemos nos sentar. O Espírito Santo, diz o comentário aqui do jornal, no qual fomos batizados, capacita-nos para falar a linguagem compreensível a todos, o amor. Ele nos reúne e nos envia para que sejamos portadores da paz e do perdão. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós, que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai.
Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande! Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras! Encheu-se a terra com vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Se tirais o seu respiro, eles perecem e voltarão para o pó de onde vieram. Enviai o vosso Espírito e renascem, e da terra toda face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegrai-se o Senhor em suas obras. Hoje Ele diz agradável ao meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Rádio Tempo FM, retransmitindo a Santa Missa em seu lar. Segunda leitura da Santa Missa. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há a diversidade de mistérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dado a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons.
consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor arage, no calor arage. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós. Sem a luz que acorde, nada o homem pode, nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. Ao sujo lavar, ao seco regar, curai o doente, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecer, o frio aquecer. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Amém. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Então, amados irmãos e irmãs que nos acompanham pela Pascom, pela Rádio Tempo FM, como já foi dito, e é bom relembrar, nós estamos celebrando Pentecostes. É a festa do Espírito Santo. É a festa da terceira pessoa da Santíssima Trindade.
Naturalmente que logo nos primórdios, né, essa palavra, nos primórdios da igreja, houve muitas heresias acerca do Espírito Santo. E os padres, os nossos mestres, aqueles que defenderam a igreja nos seus primórdios, afirmaram categoricamente a existência do Espírito Santo. Mas não vamos entrar em questões históricas, não. Vamos entrar na questão espiritual, teológica. Essa festa, logo nas suas origens, remetia à festa das colheitas, em que os judeus recolhiam da terra os frutos e oferecia a Deus em celebração, agradecendo a Deus. Logo no início era tido como a festa das colheitas. E depois de longos séculos, essa festa foi reconhecida, foi tida como a festa do Espírito Santo. Como vocês ouviram, irmãos e irmãs, no Atos dos Apóstolos, na nossa primeira leitura, os apóstolos estavam reunidos ali com Nossa Senhora e de repente, trazendo elementos teofânicos, ventanias, né? Desceu ali sobre os apóstolos e eles ficaram cheios do Espírito Santo. A força espiritual, a presença do Espírito Santo foi tão forte que mesmo todos ali, pessoas de outras nações, passaram a se comunicar em uma única língua, em uma única linguagem. É o Espírito Santo, irmãos e irmãs. Onde o Espírito Santo está, há comunhão. Onde o Divino Espírito Santo está, há paz. Onde o Espírito Santo está, há compreensão, né? Palavra bonita, há compreensão. Então precisamos muito do Espírito Santo na igreja. Invoque o Espírito Santo na sua vida. Às vezes a gente acha que polarização, né? Palavra bonita, né? Polarização, mas o significado não é. Às vezes a gente pensa que polarização só há no mundo político, mas também essa palavrinha, ela entra na igreja. Quando as pastorais, os movimentos, os segmentos, os organismos, eles começam a se separar, né? Por exemplo, vamos aqui complicar as coisas. Eu sou do ECC, pronto, só existe o ECC. Eu não me abro às outras pastorais. Ou eu sou da renovação carismática, pronto, só existe a renovação. Eu não me abro aos outros segmentos da igreja. O Espírito Santo não está aí quando há o fechamento. Ou eu sou das SEBs, então eu me fecho no meu mundo. Só existe a pastoral que eu estou. Então as coisas têm que ser do meu jeito, do jeito que eu penso, do jeito que eu opto. Eu não respeito a espiritualidade do outro. Então a festa de hoje vem nos ensinar isso, viver a unidade na diversidade. Vamos repetir essa frase? Viver a unidade na diversidade. Mesmo eu sendo diferente da prefeita Neila, e ela sendo diferente de mim, ou eu não sendo ela, e ela não sendo eu, nós devemos nos respeitar. Não é porque o secretário Sarmento tem a opinião dele, que eu vou ser contra ele, não. A diversidade nos enriquece, a diversidade nos eleva. De repente, o que ela não tem, eu tenho, e o que eu não tenho, ela tem. E nessa complementariedade, quem ganha é a comunidade, é a igreja. Olha o que disse, irmãos e irmãs, a segunda leitura. São muitos ministérios, mas um só é o Espírito Santo.
A nós, irmãos e irmãs, foi-nos dados dons. A uns, o dom da oratória, está ali Osmar, né? A outros, o dom de escrever. A outros, o dom de cantar. Foi falado aqui na segunda leitura, os vários ministérios que o Espírito Santo distribuiu em sua igreja. Irmãos e irmãs, e no dia da nossa morte, o Senhor vai nos chamar para prestar contas. Osmar ali está me ajudando, né? O Senhor vai nos cobrar. E aí, o dom que eu te dei, o talento que eu te dei, a competência, palavra bonita também, né? A competência que eu te dei, você serviu à comunidade, você serviu ao próximo, né? Todos nós recebemos o Pentecostes também. Nós recebemos o Pentecoste no dia do nosso batismo. O sopro, né? O sopro, né? O sopro. Deus soprou em nós. Nós também temos o Espírito Santo. Olha que privilégio. Olha que privilégio. Olha que dignidade, né? Existe essa palavra, né? Dignidade da nossa parte. Nós temos o divino em nós. Nós não somos só humanos, nós somos divinos. Aí o seminarista Bruno subiu aqui no presbitério e cantou a sequência. O que é isso? A sequência é reforçando a liturgia, é reforçando aquilo que nós estamos celebrando, é mostrando para nós a função do Espírito Santo, né? Vocês conheceram Dom Mauro, conheceram? Conheceram. Eu conheci, vocês conheceram também, né? Dom Mauro era um devoto do Espírito Santo, né? Ele dizia, olhe, invoque o Espírito Santo. Na hora da dúvida, invoque, completem, invoquem. Na hora da tristeza, invoque. Na hora que você não sabe que caminho tomar, se é esse, se é aquele, ou se é aquele ali, invoque o Espírito Santo. Aí Dom Mauro dizia que nas primeiras horas do dia, não pegue celular não, converse com o Senhor, irmãos e irmãs. Entregue a sua vida, as suas labutas, né? Os seus trabalhos, os seus ofícios, entregue nas mãos do Divino Espírito Santo. Ele é quem nos conduz, Ele é quem nos orienta, é Ele que ilumina o nosso intelecto, a nossa corporidade, a nossa vida, é o Divino Espírito Santo. A gente poderia até rezar aquela oração que os nossos pais nos ensinaram. Vocês ainda lembram? Aquela oração linda que dizia assim, vinde Espírito Santo, enchei fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís sons dos vossos fiéis, Espírito Santo, demos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de vossas divinas consolações por Cristo. Então, nas primeiras horas do dia, irmãos e irmãs, faça essa oração, que durante o dia tudo vai dar certo, tudo vai concorrer ao teu bem, ou ao seu bem. Faça isso. E o Evangelho de hoje vem falar também da ação do Espírito Santo em nós. O Evangelho de hoje vem falar da ação do Espírito Santo, não só em nós, mas também na comunidade. Veja que os discípulos estavam trancados, com as portas fechadas, com medo da perseguição dos judeus, porque fazia poucos dias que Jesus tinha morrido, e eles ficaram com medo e ficaram trancados. De repente, irmãos e irmãs, Jesus entra ali onde eles estavam e diz, a paz esteja convosco. Repitam essa frase. De novo, que é pedagógico. Olha aí, a
primeira mensagem do evangelho de hoje, o Senhor vem falar da paz. Jesus transmitiu, Jesus promoveu, Jesus foi um protagonista da paz, porque Jesus sabia que o coração dos discípulos necessitaria de paz, e essa paz, irmãos e irmãs, é um dos frutos do Espírito Santo, que a gente possa viver em paz, na família, no trabalho. A paz é a plenitude de todos os bens. Vamos repetir essa frase? A paz é a plenitude de todos os bens. E é mesmo, porque quem tem paz, tem tudo. Vive sossegado, vive tranquilo. E a paz é um fruto do Espírito Santo. De repente, Jesus entra ali onde eles estavam e diz: recebam o Espírito Santo. É interessante que Lucas, no Atos dos Apóstolos, coloca Pentecoste depois da Páscoa, 50 dias, né? Por isso que Pente quer dizer 5. E Lucas, no Evangelho, João coloca a Páscoa no primeiro dia da semana. Coloca Pentecoste no primeiro dia da semana, no domingo. Então, olhando para esse Evangelho, olhando para Jesus, que se coloca no meio deles, para dizer que Jesus deve ser o centro da nossa vida, vamos pedir ao Senhor a luz, a presença do Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos. Deus subiu, foi o que nós celebramos no domingo passado, a ascensão, né? Mas Ele enviou de lá o Espírito Santo de Deus. E onde é que Jesus está? Aí agora eu vou provocar vocês. O Espírito Santo está no nosso meio, mas nós podemos encontrar Jesus e o Espírito Santo em diversos lugares. Aonde é que o Espírito Santo e aonde é que Jesus está? Vocês conhecem um documento chamado Sacrosanto Concílio, em latim, que traduzindo para o português significa Sagrado Concílio. Lá no número 7 desse documento, vocês vão ler. Olha, eu gosto de ler, eu gosto de um povo sábio. Vocês vão abrir esse documento e lá está as presenças do Espírito Santo. E aonde é que o Espírito Santo está? Quem é que chuta? Vamos lá? Onde é que eu posso encontrar o divino Espírito Santo de Deus? Eu queria que vocês me respondessem, pelo menos uma pergunta, como diz minha avó, uma pergunta. Onde é que eu posso encontrar Deus e o Espírito Santo? Olha, irmãos e irmãs, nós podemos encontrar o Espírito Santo e Deus lá na sua casa. Lá na sua casa, a gente pode encontrar o Espírito Santo. Fala, prefeito, você vai dar uma resposta muito bonita. Onde é que a gente pode encontrar o Espírito Santo? Dentro de nós mesmos. Vocês lembram no domingo retrasado, irmãos e irmãs, o Senhor dizendo: aquele que guarda a minha palavra, nós iremos até ele e faremos nele a nossa morada. Olha como a prefeita está certa. Então, nós podemos encontrar o Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração. Onde é que nós podemos encontrar mais a presença de Deus, irmãos e irmãs? Oi? No próximo. Inclusive, a Sacrosanto Concílio diz isso. Nós podemos encontrar Deus no outro. Aí, se a gente tivesse consciência disso, a gente não prejudicaria o outro, a gente não falava mal do outro, a gente olhava para o outro e via nele Jesus, porque o ser humano tem uma dimensão sacramental, né? A dimensão sacramental, né? Não é só os sacramentos não, o ser humano também possui essa dimensão do sagrado, no outro. Muito bem, nós podemos encontrar Deus, quando lá na sua casa, vocês estiverem rezando o Santo Terço, lá está Deus. A gente pode encontrar Deus, diz o concílio, lá onde se está rezando uma novena,
Quando você vai para uma novena, lá você está se encontrando com Deus. A gente pode encontrar Deus na liturgia, na missa. Aqui é o nosso encontro com Deus. Quando você vê um grupo de cristãos lendo a Bíblia, fazendo um círculo bíblico, ali nós podemos encontrar Deus. Está vendo? E aonde é que Deus não está? Aí vocês já sabem, né? Não precisa nem o padre perguntar. Aonde é que Deus não está? O Espírito Santo está longe, né? Onde se tem intriga, fofocas, confusão, litígios. Onde tem litígios, o Espírito Santo está longe. Onde tem sujeira, né? A sequência falou, que Bruno cantou, que o Espírito Santo também tira a nossa sujeira, os nossos pecados, nossos vícios, nossas precariedades. Então agora, irmãos e irmãs, vamos ficar em pé e vamos pedir agora a presença do Espírito Santo em nós, pedindo que essa força espiritual esteja presente em nós. Vamos pedir que a dimensão espiritual esteja no teu coração, na tua vida. Erga suas mãos e vamos cantar. A nós descer divina luz. Queria que você fechasse seus olhos. A nós descer divina luz. Você que está fraco, peça o Espírito Santo. Em nossas almas acender. Você que está na dúvida. O amor de Jesus. Você que está no pecado, peça ao Espírito. O amor de Jesus. Vinde, Santo Espírito do céu, mandai luminoso raio, luminoso raio, dom do temor de Deus. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, luz dos corações. Para você agir melhor. A nós descer divina luz. Para você fazer as coisas corretamente. A nós descer divina luz. Ele está descendo sobre nós. E em nossas almas acender. Pentecostes está acontecendo O hoje. amor de Jesus. O amor de Jesus. Uma salva de palmas ao Espírito Santo, que recebemos no dia do nosso batismo e confirmado na Santa Crisma. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vingar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, supliquemos a Deus, imploremos a Deus que envie o Espírito Santo sobre a igreja para confirmar sua renovação pascal, dizendo: Enviai vosso Espírito, Senhor,
e da terra toda a face renovai. Digamos: Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. sobre a igreja neste ano santo, ano jubilar, enviai Enviai vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. sobre os nossos governantes, e eu queria acrescentar as presenças, claro, do Padre José Ribeiro, nosso pároco, que cuida do lado espiritual, e de nossa querida Neila Vitoriano, a prefeita de todos. Ela está a serviço de todos. E ela cuida do lado temporal do município. Padre religioso, prefeito temporal. Ambos estão a serviço do município. São o padre e a prefeita de todos. Por eles, digamos: Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Sobre nossas famílias, todos. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Sobre os doentes e os desanimados. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enfim, sobre todos os povos e nações. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Tudo isso nós pedimos ao Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos ofertar no altar de Deus cantando. Eis a procissão, eis a procissão Do Rei nosso Deus, ao seu santuário seguindo dos seus, ao seu santuário seguindo dos seus. à frente cantores, Atrás tocadores, no meio vão jovens tocando tambores. no meio vão jovens tocando tambores. Univos em coro a Deus vem dizer: vós moços idosos cantai vosso rei. Vós moços idosos cantai vosso rei. Ó Deus, manifesta teu grande poder. Ofertas e dons irás receber. Ofertas e dons irás receber. Orai, irmãos e irmãs, para que esta missa, a festa do Espírito Santo, Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, ele desce sobre a igreja. Ele que guia a igreja até o fim dos séculos. Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oração sobre as oferendas, concedei, nós vos pedimos, Senhor, que conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois para levar à plenitude o mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que, em comunhão com vosso Filho unigênito, se tornaram vossos filhos e filhas por adoção. É Ele que no início da igreja nascente
infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu as diversas línguas na profissão de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto e os angélicos poderes proclamam sem fim o hino da vossa glória, cantando ou dizendo a uma só voz. Acenando. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar esses mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Tudo na igreja é ação do Espírito Santo. No momento da epíclese, na missa, o padre invoca sobre as oferendas do pão e do vinho o Espírito Santo. E esse mesmo Espírito transforma o pão na carne, o vinho no sangue. No momento da epíclese, da missa, que é antes da consagração, é o Espírito Santo que age e transforma o pão em carne, o vinho em sangue. No dia do nosso batismo, também é o Espírito Santo que nos santifica. No dia da nossa crisma, nós recebemos a confirmação. Toda a ação da igreja, pastoral, religiosa, espiritual, eclesial, é o Espírito Santo de Deus, que guia a igreja até o fim do mundo, até o fim dos tempos. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho,
da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graça este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, o Sagrado Coração de Jesus, o titular, o nosso padroeiro, que daqui a pouco menos de 11 dias começa a nossa festa, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo Papa Leão XIV e o nosso bispo Geraldo, o nosso bispo emérito Dom Edson, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, as intenções de cujos nomes foram proclamados no altar do Senhor, e todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente na vossa glória. Por Cristo Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Eu apontei para você, baseado no que fala o Concílio Vaticano II, os lugares em que você pode encontrar Deus. Procure, Ele está lá. Ele está na sua família, quando está todo mundo unido, vivendo amor. Ele está na missa. Ele está onde tem um cristão lendo a Bíblia, fazendo o círculo bíblico. Ele está lá. Ele está lá na sua rua, aonde um grupo de cristãos se reúnem para celebrar a novena. Ali o Senhor está. Procure nesses lugares que você o encontra. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, aleluia, amém, aleluia, amém, aleluia, amém. Amém, aleluia, amém, aleluia, amém, aleluia, amém. E como diz a teologia, Cristo está agindo na pessoa do ministro, na pessoa do padre. In persona Christis, na pessoa de Cristo. Então, o ministro sagrado, o padre, Deus age na pessoa dele e na pessoa de todos os batizados, no coração de cada um, como foi dito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz.
Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Qual foi a frasezinha que Jesus disse aos discípulos? A primeira frase depois que ele ressuscitou, qual foi a frase que ele disse? Repitam. A paz esteja convosco. Talvez você que está escutando aí pelo rádio, pela internet, está precisando de paz, de sossego. Deus vai trazer a paz para o seu coração. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Vivendo a unidade na diversidade, mesmo todos sendo diferentes. Nós não somos uniformes, somos diferentes. Devemos viver a unidade. Saudai-vos aos outros na paz do Senhor. Paz De Cristo, paz que vem do amor e desejo, irmão. Paz que é felicidade de ver em você, Cristo nosso irmão. Se algum dia na vida você de mim precisar, saiba que eu sou seu amigo. Pode comigo contar. Cuidado que o mundo dá muitas voltas. O mundo dá muitas voltas. A gente vai se encontrar. A gente vai se encontrar Pelas estradas da vida. Quero na estrada da vida a sua mão apertar. Paz, paz de Cristo, paz, paz que vem do amor e desejo, irmão. Paz que a felicidade de ver em você, Cristo nosso irmão. Não humilhes ninguém. Não humilhes ninguém. Olha o que diz aí a música. O mundo dá muitas voltas. Que missa cheia de aprendizados, hein? Para todos nós hoje. Como Deus está nos ensinando. O mundo dá muitas voltas. Pelas estradas da vida, vamos se encontrar. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo do Senhor nessa festa do Divino Espírito Santo nos guarde para a vida eterna. Amém. Vamos agora receber o Senhor sacramental. Senhor, vem dar-nos sabedoria que faz ter tudo como Deus quis. E assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que o pão é Jesus. Dai-nos, Senhor, o entendimento que nos ajuda a compreender, para nós vermos como é alimento o pão e o vinho que Deus quer ser. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, que nós veremos que o pão
vem dar-nos divina ciência, que como eterno faz ver sem véus. Tu vês por fora, Deus vê a essência. Pensas que é pão, mas é nosso Deus. Dai-nos, Senhor, esses dons, esta luz, que nós veremos que o pão é Jesus. Dai-nos, Senhor, o teu conselho, que nos faz sábios para cear. Homem, mulher, jovem e velho, nós guiaremos ao santo altar. Dai-nos, Senhor, esses dons, esta luz, que nós veremos que o pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos sabedoria, que faz ter tudo como Deus quis. E assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que o pão é Jesus. Dai-nos, Senhor, o entendimento, que tudo ajuda a compreender, para nós vermos como é alimento o pão e o vinho que Deus quer ser. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que o pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos divina ciência, que como eterno faz ver sem véus. Tu vês por fora, Deus vê a essência. Pensas que é pão, mas é nosso Deus. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, que nós veremos que o pão é Jesus. Dai-nos, Senhor, o teu conselho, que nos faz sábios para guiar. Homem, mulher, jovem e velho, nós guiaremos ao santo altar. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que o pão é Jesus. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que o pão é Jesus. Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a igreja com os bens do céu, conservai em vossa graça para que o dom do alto, o Espírito Santo, nela continue sendo sua força e o alimento espiritual que recebemos, aperfeiçoe em nós a obra da redenção por Cristo nosso Senhor. Tem as comunicações aí, Osmar? Pronto. Amanhã, terça-feira, temos aqui o texto dos homens, às 19 horas. Quarta-feira, o texto das crianças. Quinta-feira, temos
a missa da saúde, ou quinta eucarística. Quinta-feira é dia dos namorados, né? Então você que está atrás de um namorado, uma namorada, venha para cá que a gente vai resolver essa questão. Viu? Na quinta-feira, venha para cá que o padre, você que está me escutando pelo rádio, você que está me escutando pela internet, se você está atrás de uma pessoa, né, e até agora nada, já tentou várias vezes e não arranjou ninguém, então venha para cá para a gente tentar resolver essa questão, eu, o Espírito Santo e Santo Antônio, né? Nós vamos nos unirmos, os três, para a gente tentar resolver essa sua questão. E se você é casado, venha também, porque vocês são eternos namorados, né? Então, na quinta-feira, na Missa da Graça, peço a Pascom que vá divulgando aí, por meio de vídeos, essa missa da quinta-feira, que é dedicada a Santo Antônio, também, mês de Santo Antônio, né? E também mês dedicado a todo o povo de Deus, aos namorados, quinta-feira, às 19 horas, tá bom? Eu celebrando lá em Minerolândia, Osmar, e fui falar isso, o rapaz disse, padre, e Santo Antônio não separa também, não. Não, fico com sua esposa mais um tempo, rapaz. Não, eu estou doido para arranjar um santo que separe, porque Santo Antônio faz unir, né? Mas a gente falou hoje muito de unidade, né? Na festa do Espírito Santo, não pode separar. Os casais têm que viver unidos. É isso que o Espírito Santo também nos ensinou hoje. A união no casamento, a união na família, a união no trabalho. Então, quinta-feira, venha para cá. Sexta-feira, segue a programação normal da paróquia, as missas nas comunidades, né? Ontem tivemos um encontro das SEBs, muito bom, muitos encontros de formação, vindo padres de fora. Eu convido para fazer formações para os ministros. Tivemos agora uma formação para o dízimo, né? Mais quase 100 pessoas teve uma formação, estão aí nas ruas, visitando os dizimistas. Muito obrigado àqueles que voltaram. Uma salva de palmas para os dizimistas. Muito bem. E no próximo sábado, missa às 19 horas, a agenda normal do domingo, missa às 9 horas da manhã e missa às 19 horas. O Zé Rodrigo tem uma colocação, vamos ouvi-lo. É sobre uma equipe que vai sair nas comunidades para trazer aqui para a paróquia as galinhas, né, para a festa do padroeiro. Foi batizado como a equipe Gavião, né, de 3 pessoas. E vai sair pelas Pitombas, vai passar pela manhã nas Pitombas, Brasília, Mancambira, aí vem Malva, Barra da Faustina, Barra do Serrote e Monteiros. Na parte da tarde será Catolé dos Ventos, Recanto, São Domingo, Açude Velho, Riacho do Meio e São Luís e Boa União. Outras comunidades que quiserem doar a galinha, entre em contato conosco, que outro dia a gente vai. É importante demais essa doação das comunidades, das famílias, porque vai fortalecer a nossa festa, né? As nossas quermesses. Era isso, e vamos se doar, né? Nessa festa do Sagrado Coração de Jesus. Nós comunicamos também que estamos precisando de vendedores para as cartelas. Nós vamos promover um bingo, e aí precisamos de vendedores para fazer as vendas das cartelas. Você amanhã procure a secretária e peça lá um bloco. Me dê ideias, um bloco de 10, 20 cartelas. Você vende na sua rua mesmo. Aliás, você vende 10 cartelas na sua própria família, né? Então, nós estamos precisando de vendedores. Quem quiser ainda doar garrotes, carneiros,
o que for para o leilão, nós também estamos organizando. Já chegaram os livrinhos, as blusas já chegam essa semana, que você possa adquirir a sua, também na secretaria da nossa paróquia. Vamos fazer uma linda festa. Olhe, gente, eu andei ontem na residência paroquial, já vamos começar a bater a laje, o andamento está dos melhores, certo? Vai ficar mais alto o teto, eu fiquei muito feliz, Osmar. Era baixinho, me parece, ali na sala de entrada, prefeito, era um pouco baixo, Sarmento. Aí agora o Raniel, com o engenheiro, vai deixar o teto mais alto da casa paroquial. Vai ficar muito bom, mais ventilado. Então, fiquei muito feliz. Vocês que doaram, pode passar lá. Quando terminar a casa, nós vamos chamar o bispo, Dom Geraldo, para fazer uma missa campal, lá em frente à casa, para a gente inaugurar, reinaugurar, não sei qual é a terminologia correta, a nova casa paroquial. Vou convocar todas as comunidades, toda a sede, e vamos fazer uma missa campal, em ação de graça, pela doação do povo de Deus, agradecendo a Deus por essa campanha. Vai ser muito bonito, amém? Olha, Dom Geraldo ama tanto a nossa paróquia, ele não vai estar presente na festa nem de Piqué Carneiro, nem na festa da Mombaça. As duas, concomitantemente, começam juntas. Então, eles nem vão estar lá e nem aqui. O bispo, nem vai estar lá nem aqui. Pois bem, Dom Geraldo conseguiu um bispo para vir fechar a nossa festa. Esse bispo virá do Rio de Janeiro. Nós conseguimos. Sabe quem é? Quem é? Dom Edson de Castro Homem, né? Quem gosta dele vai saborear, né? Vai matar saudade. Dom Ailton viria também. Dom Ailton, ele é o bispo referencial da missão em todo o regional. Eu faço parte da missão a nível de diocese. Ele é muito amigo meu, mas não vai poder vir abrir a festa. Então, ele virá no próximo ano. Então, no próximo ano, teremos dois bispos. Um abrindo a festa, que é Dom Ailton, e o outro fechando a festa, que é Dom Geraldo. Mas por que é que Dom Geraldo não vem? Ele tem uma audiência em Roma. Ele, todos os bispos, exceto os bispos eméritos. Então, quero aqui agradecer a Dom Geraldo pela atenção à nossa paróquia. Vamos ficar em pé para a bênção final. A audiência com o Papa, né? Lembrar que é com o Papa, Leão XIV. Isso, com o Papa Leão XIV. Continue em pé, meus irmãos. Hoje termina o tempo da Páscoa. E agora vamos fazer um ritual para apagar o círio. Esse círio, ele vai sair do altar hoje. Só volta quando for crisma, quando o bispo vir crismar na paróquia, quando tiver batizado, o que mais? E primeira comunhão, aí ele retorna, porque hoje completou 50 dias, encerra-se o tempo da Páscoa. Então vamos fazer aqui o ritual. Na noite da vigília pascal, aclamamos Cristo nossa luz e acendemos o círio pascal. A luz do círio nos acompanhou nestes 50 dias. Hoje, dia de Pentecostes, ao concluir o tempo da Páscoa, o círio é apagado. Este sinal nos é tirado para que, educados na escola pascal do Mestre ressuscitado, nos tornemos a luz de Cristo, que se irradia como uma coluna luminosa, que passa no mundo para iluminar os irmãos e irmãs, e guiá-los na caminhada do dia a dia. Cristo, luz do mundo, Demos graças a Deus. a nós descer. A nós descer. A nós descer, divina luz, Em nossas almas acender. em nossas almas
acender. O amor de Jesus. O amor de Jesus. O amor de Jesus. Dignai-vos, ó Cristo, acender nossas lâmpadas da fé, que em vosso templo refugiam constantemente. Alimentadas por vós, que sois a luz eterna, dai-nos velas acesas que dissipam as trevas do mundo e iluminam as dúvidas e incerteza do tempo presente. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, no amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma semana cheia de vitória, cheia de prosperidade. Invoque o Espírito Santo para a tua vida. Amém. E tudo dará certo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Yeah.